O título da lição é O Rei Precisa do Profeta. Essa foi uma palavra que Deus colocou no meu coração. Nós estamos vivendo um tempo muito estranho. Nada que a Bíblia não tenha nos avisado. E está aí os textos e nós vamos ainda ler vários textos dentro desse tema. Nada que surpreenda quem conhece a palavra, mas são tempos estranhos, né? E a Bíblia fala sobre isso, tempos sombrios. Só que por que nós que não nos encaixamos nesse perfil, precisamos dessas lições? Já que nós estamos na igreja, nós temos pastor, Paulo diz assim que nós devemos saber como responder quando alguém nos perguntar a razão da nossa fé. Então por que é que eu preciso estudar sobre isso? Porque muita gente vai chegar para você dizendo assim, para que igreja? Para que pastor? Eu não preciso. Então como é que você vai responder? Como é que você vai se posicionar se você não tem a base? A gente tem que ter o conhecimento para a gente se preparar para a guerra. Na hora que houver a necessidade, eu estou pronto. Se você não for forte o suficiente para influenciar, o que é que vai acontecer? Você será influenciado. Quando recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, ganhamos livre acesso à sala do trono de Deus. E aí o texto que vocês leram, de Hebreus 4:16, fala sobre isso, né? Que nós podemos entrar na sala do trono, nós temos esse acesso. Você não precisa de alguém que te conduza à sala do trono de Deus, porque você pode falar com Deus a hora que você quiser e onde você estiver. Se você estiver na sua casa e você dobrar o seu joelho, ou mesmo que você não esteja em condição de dobrar o seu joelho, você vai orar e Deus vai te ouvir. Você tem esse livre acesso. O sangue de Jesus te deu esse acesso livre. Você não precisa de ninguém para conduzir você à presença de Deus na oração, na busca. Nós temos esse livre acesso. Ele nos tirou da lama do pecado e nos fez reis e sacerdotes. Então, não é só uma posição de servo, mas é uma posição real que Deus nos coloca, né? O texto aí de Apocalipse diz, ele nos fez reis, nos fez sacerdotes. Entretanto, esse livre acesso não anula a necessidade da voz profética em nossas vidas. E aí o texto famoso de 2 Crônicas 20:20 diz que se nós crermos no Senhor nosso Deus, nós estaremos seguros. E se nós crermos nos profetas de Deus, ele diz, nos seus profetas, nós vamos prosperar. Ou como leu Netinho numa linguagem de hoje, tudo vai dar certo. Tudo que você fizer vai ser bem sucedido. Então, o fato de dobrar o meu joelho, falar com Deus, ter livre acesso, não anula a necessidade da voz profética na minha vida e na sua vida. Por quê? Porque se fosse assim, todo o trabalho de Jesus foi em vão. Todo o trabalho dos profetas foi em vão. Eu acho engraçado essa geração que prega contrário a isso. É uma geração que desconhece a Bíblia totalmente. Se não há necessidade de um profeta, se não há necessidade de um pastor, o que é que Jesus veio fazer aqui? O que é que Paulo ficou fazendo durante sua vida inteira? O que é que a Bíblia, para que lemos a Bíblia? Quando você anula a igreja, o pastor, a voz profética, a necessidade de congregar, você anula toda a Bíblia. É engraçado isso. Você anula toda a Bíblia porque você diz, não preciso disso. Então é totalmente incoerente. Não tem como você dizer, eu amo a Deus, mas eu não preciso de igreja. Eu amo a Deus, mas eu não preciso ter comunhão com meu irmão. Eu amo a Deus, mas eu não preciso tomar a Santa Ceia. Eu amo a Deus, mas para quê ir para a igreja? Por quê? Por que ter um pastor? Por que ter uma voz que me guia, que me ensina? Quando você fala isso, quando a pessoa ela se coloca dessa forma, ela anula Velho e Novo Testamento, porque no Velho Testamento os profetas enviados por quem? Por Deus. Então, Deus está errado que enviou esses homens para pregar. Aí pronto, eu não preciso, que é Velho Testamento. Aí vem para o Novo Testamento, Jesus disse que o propósito dele foi o quê? Estabelecer a igreja dele. Ele disse, sobre essa palavra, sobre essa pedra, eu vou estabelecer a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aí interessante, Jesus começa a ensinar como é que as pessoas devem se comportar na igreja. Teu irmão pecar contra você, aí você vai lá, chama o seu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva uma testemunha. Se ele não ouvir nem você nem a testemunha, aí você vai comunicar à igreja. Jesus. Atos dos Apóstolos, todo o livro é de fundação de igrejas. Paulo passa a vida inteira dele
formando pastor, formando presbítero, ensinando como as pessoas devem se comportar onde? No mundo? Na igreja. Veja, quando uma pessoa diz, eu não preciso de igreja, não preciso, ela está anulando toda a palavra, ela está dizendo tudo isso aqui, ó, gente. Estamos no meio de uma geração soberba e prepotente. Uma geração que se acha dona de si, que não precisa se sujeitar a ninguém. É a geração sem igreja e sem pastor. Tito capítulo 1 e 10, olha o que ele vai dizer. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. Aí o versículo 16 diz, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas, o quê? Obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprováveis para toda boa obra. No tocante a Deus, eles dizem que conhecem, mas as suas atitudes negam. Suas atitudes, elas negam esse conhecimento. Ah, eu conheço a Deus, eu amo a Deus, mas olha o jeito que eu estou agindo. Eu estou dizendo que eu não preciso de nada que Deus falou. São pessoas que são insubordinadas. É uma geração insubordinada. É uma geração que cultua a si mesmo. É uma geração que tudo é para o umbigo. Primeiro eu, que importa a minha felicidade, que importa eu estar bem, dane-se o mundo. Eu tenho que estar bem. Então essa é uma geração egoísta, é uma geração soberba. Por quê? Por conta de tudo que estamos vivendo. E a gente precisa ter cuidado para não passar para esse lado, para não deixar esse pensamento nos dominar, que é um pensamento ruim, que é um pensamento errado e antibíblico. Continuando, as redes sociais têm contribuído bastante para essa proliferação desses insubordinados. Milhões de pessoas estão sendo arrastadas por essas redes de engano. Diante disso, precisamos nos posicionar. Olha aí o que diz Tito, capítulo 1, versículo 11. Olha o que Paulo está dizendo, Tito. Tais pessoas precisam ser caladas. Não é no sentido, entenda, não é no sentido que você não vai permitir a pessoa falar. Ele está falando de posicionamento. Olha que esse é um texto que diz o seguinte, tudo bem, você está fazendo pessoas se desviarem da verdade? Cadê os que vão falar a verdade? A internet está cheia do que não presta, tá? Então cadê você falando o que presta? Esse é o tapar a boca. A pessoa fala o que está errado e você, que tem a verdade, vai lá e fala o que é certo. Você não vai calar no sentido de tirar a liberdade da pessoa de falar, até porque vivemos num contexto democrático. As pessoas têm liberdade de falar, inclusive besteira. Porém, fala o que quer, vai ouvir o que não quer. Esse texto me arrepia a espinha, porque ele diz, são pessoas que estão enganando famílias, milhares de pessoas, com os seus ensinamentos errados. Estão levando essas pessoas, ou seja, são pessoas perigosas. E cadê a gente para se posicionar? Cadê o contraponto? Precisa se posicionar. Você não pode ser igual àqueles que estão pregando coisas inconvenientes, erradas. E eu volto aqui a lembrar vocês o seguinte. Lembre-se que estamos falando de um jovem pastor. Um jovem como vocês. Inclusive solteiro. Tito e Timóteo eram jovens e solteiros. Então é por isso que Paulo tem esse cuidado de pai com eles. E ele ensina como eles devem agir. Ele diz coisas básicas, porque eles eram jovens. E aí ele diz, olha, cuidado, você está no meio. É como se Tito fosse um de vocês. No meio de uma geração de rede social, de coisas pecaminosas, e você tem que se posicionar. Não é o que você fala, é como você fala. Aí a gente volta lá para Neemias, aquela oração de Neemias, antes de dar a resposta para o rei, é a oração que eu e você precisamos fazer, antes de fazer qualquer explanação ou de dar qualquer resposta. É aquela oração que a gente pede sabedoria a Deus, para saber não o que falar apenas, mas como falar. Porque se você for brigar, você não vai resolver nada. Se você falar do jeito errado, também não vai resolver nada. Você tem que falar o que é correto, do jeito correto. Tem que se posicionar? Tem. Agora tem que saber o que é que a Bíblia diz para poder saber responder.